E agora, prepare o seu coração. Uma palavra de fé e esperança para a sua vida. Palavra do Presidente. Com o pastor Darcy Melquíades. Graça e paz. Quero compartilhar um texto aqui da Palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 3, que vai dizer assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Amém. Com esta palavra eu quero meditar um pouco junto com você acerca do propósito de Deus em nos guiar em algum momento sobre algum propósito para nos mostrar alguma coisa. No caso de Ezequiel aqui, o texto está dizendo que Deus levou Ezequiel pelo espírito dele, pelo espírito do próprio Deus, levou Ezequiel a um vale para que ele tivesse uma visão. E nesse vale, Ezequiel descreve que era um vale cheio de muitos ossos e que os ossos eram muito secos, sequíssimos, e que também Deus o tomou pela mão e o levou de um lado para o outro para que ele meditasse naquela visão, para que ele contemplasse aqueles ossos, e logo em seguida lhe fez uma pergunta. E a pergunta foi: Ezequiel, poderão esses ossos reviver? E Ezequiel, na sequência aqui da leitura, nós podemos contemplar que Ezequiel pôde responder, e também receber de Deus o propósito dele com aquela visão, e na visão o propósito também de Deus em tomá-lo pela mão e mostrar todas aquelas coisas. Muito bem, podemos entender aqui que Deus, nesta visão de Ezequiel, Deus está revelando a ele a situação do seu povo de Israel, que estavam totalmente mortos, espiritualmente falando, e que para eles voltarem o seu coração para Deus novamente, seria um grande desafio, teria que haver um grande milagre ali, e isso só poderia acontecer pela intervenção e pela interação do Espírito do próprio Deus, do Espírito Santo, na vida do profeta. E também podemos interpretar aqui as coisas que Deus nos desafia também acerca da nossa fé, e muitas vezes daquelas coisas que para nós é totalmente aos nossos olhos impossível.
E Deus, muitas vezes, desafia, né, a nossa fé diante dos obstáculos que entram no nosso caminho, diante das adversidades que nos acontecem, também diante dos imprevistos que muitas vezes nos acontece em momentos que nós menos esperamos. Porque tudo isso, para nós entendermos que aceitar a palavra do Senhor na nossa vida, crer na palavra de Deus, não é simplesmente uma decisão comum que nós tomamos. E nem mesmo a palavra de Deus é coisa comum, é algo comum. Até porque já denomina-se palavra de Deus, porque tudo que a Bíblia diz que Deus fez é verdade, que Deus pode fazer é verdade, e que Deus está disposto a fazer também é verdade. Nós temos nesses últimos tempos, diante de tanta ciência, de tanta evolução, diante de tanta descoberta, diante de tanta facilidade na vida, nós temos que nos esmerar muito para conservar a essência da palavra de Deus em nós, para preservar no nosso coração, como diz a própria Escritura, que nós temos que guardar a palavra de Deus na tábua, né, do nosso coração. E para nós sobrevivermos hoje crentes que de fato crê no poder desafiador do Evangelho, da palavra de Deus, nós temos sim que nos esmerarmos muito para manter essa chama viva dentro de nós, para crermos em algo que a ciência propõe, que ela mesma faz, para manter no nosso coração a crença de que não é a naturalidade das coisas que estão fazendo acontecer, mas é o grande poder que há na palavra do Senhor que pode fazer as coisas acontecerem. Porque hoje o diabo, ele infiltra, né, em todas as coisas, até mesmo naquelas coisas que são naturalmente fato, né? Mas ele consegue infiltrar em tudo para afastar a nossa crença de que Deus é Deus de milagres, de que Deus é Deus de poder. Quando eu digo sobre essa naturalidade das coisas, é tipo assim, a confiança numa boa equipe de médicos interagindo na cura, né, interagindo no tratamento de uma pessoa. Naturalidade como recursos econômicos que pode proporcionar ao homem a vida que ele quiser, né, fazer o que quiser, possuir o que quiser, ou ir aonde quiser, alcançar o que quiser, até mesmo no aspecto da intelectualidade, onde
vivemos também uma geração que já são muito inteligentes e as que estão surgindo agora também, né, estão ainda com muito poucos anos de vida, até mesmo nos primeiros anos de vida já detectamos uma imensa inteligência, né? E sabemos que a inteligência vem de Deus, se alguém tem é porque Deus deu, mas a inteligência do homem vai se tornando tão natural dentro dele mesmo que ele começa a acreditar que é dele, né? Que é de si próprio e que isso vem de genética, que isso vem da genealogia, essas coisas todas. Enfim, essas coisas, elas não são diabólicas. Ser inteligente não é diabólico, ter recursos econômicos não é diabólico, ou seja, ser e ter não é diabólico. Diabólico é a brecha que se dá possuindo todas essas coisas, deixando que Satanás venha infiltrar e transformar isso no coração e na mente do homem, como se fosse dele mesmo. Então, diante de todas essas coisas, quando Deus vê que há um servo, há alguém que ele possa usar, há alguém que ele possa ser instrumento, como naquele tempo Deus viu isso em Ezequiel, Deus tem esse plano também de pegar e levar, né, e conduzir e mostrar esses impossíveis, para depois fazer essa pergunta, né? Poderá isso acontecer? Poderá aquilo acontecer? Então, meu irmão, eu entendo que é muito possível você que me ouve aqui agora estar diante de coisas que Deus quer realizar através da sua vida, e querendo Ele que isso se realize para a glória dEle, Ele pode também te tomar pelas mãos e te mostrar esses impossíveis, tais como uma prova do Enem, um vestibular, né? Ou seja, um vestibular na federal, ou seja, o desejo de chegar a lugares mais altos na sociedade, mas que seja tudo isso para a glória dele, para que ele seja glorificado. Vamos imaginar, né, como exemplo aqui, Deus te pegar pelas mãos ou te perguntar: você acredita que você pode ser um dos supremos lá no poder judiciário? Isso, diante, muitas vezes, de alguém que está ainda no vestibular, pode ser coisa tal como Deus quis que Ezequiel contemplasse um vale de ossos seco, que humanamente falando seria impossível alcançar vida. Mas, no entanto, ele mostra Ezequiel e pergunta: poderá esses ossos reviverem? Porque ele queria dizer para Ezequiel que ele pode todas as coisas.
E essa palavra é para você meditar no seguinte: para Deus não há impossível. Quando a palavra de Deus diz que Deus faz do nada tudo acontecer, isso é verdade. Quando Deus tomou o profeta Eliseu para devolver a vida, a um moço, é porque para Deus aquilo ali não era impossível, Quando a palavra de Deus diz que faz, Deus espera que nós acreditamos. Tipo, Jesus voltará. Desde do advento de Cristo, desde que Cristo surgiu, e essa mensagem começou a ser pregada até hoje, isso ainda não aconteceu. E muitos já não acreditam mais nisso, já não contam mais com isso. Pode Deus também te pegar pelas mãos e te perguntar: você crê que eu voltarei para te buscar, para buscar a minha igreja? Esses são os desafios daquele que crê. E esse foi o grande desafio para Ezequiel. Deus quer te tomar pelas mãos, passear com você em volta dos desafios que te cercam, em volta dos projetos que Deus tem para a sua vida, que humanamente falando é impossível, mas para Ele não é impossível. As coisas de Deus, nós não podemos esperar que as pessoas compreendam. As coisas de Deus são para nós compreendermos, nós que cremos, nós que temos esperança no Senhor. E as coisas de Deus não é para nós provarmos para a sociedade, para o mundo, porque, segundo a palavra do Senhor, o mundo jaz no maligno e Jesus voltará para os seus. As coisas de Deus são para ser provadas para nós mesmos, de que Deus é, de que Deus tem poder e de que Deus tem um propósito com cada um de nós. É claro que Deus quer também que nos apossemos do poder da palavra do Senhor para evangelizarmos, para ganharmos almas, para arrebanharmos o máximo de almas possível para o reino de Deus. Porém, a cada um que Deus resgata para Ele, o plano dele é mostrar, é para os seus resgatados que Ele é Deus, para que possamos ficar firmes, para que possamos combater o mal e nos mantermos firmes na fé, usando a palavra de Deus como escudo, como arma poderosa para nós vencermos. Então, quando você estiver diante dos grandes desafios da sua vida, seja ele qual for, se você é de Cristo, creia, porque para Cristo todas as coisas são possíveis. Amém? Segundo Ele mesmo, Ele revelou essas palavras no templo, quando Ele pregava, quando Ele recebeu a oportunidade de assumir a tribuna, Ele mesmo abriu as Escrituras e disse acerca dele mesmo, dizendo: e Ele me enviou para curar, para libertar, para dar visão aos cegos, para operar maravilhas e etc. Então, o vale de ossos secos, essa fala é só uma introdução
né, da história, mas o Vale de Ossos Secos, no plano divino, foi para que Ezequiel pudesse reconhecer que todas as coisas são possíveis para Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você toma posse e confia na palavra do Senhor, confia no Senhor. Como diz o salmista, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe. Estarei orando agora pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, te apresento agora cada ouvinte diante do Senhor. Pai, cada um, ó Deus, que nesse momento está diante desta palavra, que o Senhor possa despertar a fé e que o Senhor possa, Deus, usar como um instrumento para o Senhor usar nessa terra para testificar do seu poder, do seu amor, da sua graça e misericórdia. Jesus, e que toda ação do inimigo contra essa vida caia por terra, e que só o Senhor seja louvado, glorificado, que eu te oro no nome de Jesus Cristo. Amém.